Um extremista que ataca a polícia a tiros de fuzil e lançamento de granadas. Um bolsonarista que reage a balas e instituições que tomam decisões contrárias ao que ele quer. Um aliado do presidente que é tratado com sorrisos no país da seletividade penal. Eu sou Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 24 de outubro de 2022. Dia de questionamentos sobre a atitude do governo Jair Bolsonaro e da Polícia Federal em relação ao tratamento dado ao ex-deputado federal Roberto Jefferson, aliado do presidente, preso no domingo depois de dar 20 tiros de fuzil e arremessar 2 granadas em agentes da Polícia Federal. Os policiais tinham ido à casa do Jefferson, em Comendador Levi Gasparian, no interior do Rio de Janeiro, para cumprir uma ordem assinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Uma ordem que revogava a prisão domiciliar do ex-deputado. O Jefferson é réu por incitação ao crime, crimes contra a honra e homofobia, e tinha sido preso preventivamente em agosto de 2021 e depois levado para a prisão domiciliar. A prisão e a consequente prisão domiciliar ocorreram por causa de ataques verbais a ministros do Supremo e às instituições no geral. Ao determinar que o Roberto Jefferson voltasse para a cadeia, o Alexandre de Moraes alegou que ele cometeu repetidas violações à prisão domiciliar. Violações como passar orientações a dirigentes do PTB, o partido que ele presidia, usar redes sociais, receber visitas, dar entrevistas e atacar a honra e a segurança de ministros do Supremo. No sábado, um dia antes do Bang Bang de Levi Gasparian, o Jefferson gravou um vídeo comparando a ministra Carmen Lúcia a prostitutas arrombadas. O motivo foi um voto dela favorável à concessão de direitos de resposta ao candidato do PT Luiz Inácio Lula da Silva na Rede Jovem Pan. Voto dado no Tribunal Superior Eleitoral. 2 dos 4 agentes que foram à casa do Roberto Jefferson ficaram feridos pelos estilhaços da granada atirada no carro da polícia. O ex-deputado foi preso em flagrante, indiciado por tentativa de quádruplo homicídio e levado para o presídio de Benfica, na capital fluminense. Mas não sem antes protagonizar cenas que expõem uma seletividade de tratamento. Aliado de primeira hora de Bolsonaro, o Roberto Jefferson é um nome histórico do PTB e é um político com práticas de fisiologismo que apoiou diferentes governos desde a redemocratização. Integrou a tropa de choque de Fernando Collor de Mello, alvo do impeachment em 92. Foi da base de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Foi aliado de Luiz Inácio Lula da Silva e protagonizou o escândalo do mensalão no governo petista, quando revelou que o PT, partido de Lula, fazia pagamentos sistemáticos a parlamentares em troca de apoio no Congresso. O Roberto Jefferson cumpriu pena de prisão por causa do mensalão e se tornou oposição aos governos petistas. Em 2016, apoiou o impeachment da presidente Dilma Rousseff e conseguiu para o PTB o Ministério do Trabalho no governo do vice Michel Temer. 2 anos depois, nas eleições presidenciais de 2018, apoiou o tucano Geraldo Alckmin, hoje vice na chapa do Lula. No segundo turno daquelas eleições, declarou alinhamento ao Bolsonaro, que venceria a disputa. O Roberto Jefferson se radicalizou definitivamente a partir de 2020, no segundo ano do governo do Bolsonaro. Ele passou a defender uma insurreição da população contra medidas de isolamento social lançadas por governadores e prefeitos a fim de deter a disseminação da Covid-19, doença que matou quase 690 mil pessoas no Brasil. Passou também a aparecer fortemente armado em fotos e vídeos e abriu as portas do PTB para os integralistas, movimento de matriz fascista que agrega nacionalismo, referências ao cristianismo, anticomunismo e rejeição às regras democráticas. Fez também ataques homofóbicos a ministros do Supremo e ao ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Passou a apoiar uma intervenção militar e defendeu que bolsonaristas invadissem a mais alta corte do país e o Senado durante a CPI da Covid. Foi nesse contexto que o Jefferson foi preso preventivamente em 2021, mandado para cumprir pena em casa no começo de 2022 e agora preso de novo. O ex-deputado chegou a se candidatar à presidência da República pelo PTB, mas foi impugnado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Lançou em seu lugar o padre Kelmon, que teve a candidatura marcada por dobradinhas com o Bolsonaro em debates de TV.
O Bolsonaro que teve como primeira reação ao ataque do ex-deputado à Polícia Federal a seguinte mensagem, abre aspas, repudio as falas do senhor Roberto Jefferson contra a ministra Carmen Lúcia e sua ação armada contra agentes da PF, bem como a existência de inquéritos sem nenhum respaldo na Constituição e sem a atuação do Ministério Público, fecha aspas. O Bolsonaro comparou então atirar com fuzil e lançar granadas contra a polícia com a atuação do Supremo, fazendo referência ao inquérito que não teria participação do Ministério Público. Só que o Roberto Jefferson, no caso, responde a uma ação penal que foi sim ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, órgão de cúpula do Ministério Público que é chefiado pelo Augusto Aras, que tem uma atuação alinhada ao Bolsonaro. Uma comparação descabida no mérito e errada na forma, segundo analistas políticos e observadores do Judiciário. Mesmo assim, bolsonaristas, como o deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, atribuíram a culpa pelo atentado cometido por Jefferson mais ao Supremo do que ao descontrole do ex-deputado. E o que aconteceu de excepcional entre os tiros do Jefferson na Polícia Federal até a sua prisão? Enquanto o ex-deputado estava cercado em casa, de onde ele não queria sair, o Bolsonaro mandou o ministro da Justiça, Anderson Torres, para o Rio de Janeiro. Foi uma atitude muito criticada por dar uma deferência oficial a um aliado que tinha acabado de atacar policiais a tiros por cumprirem uma ordem judicial de prisão. Uma atitude que fez com que o ministro Alexandre de Moraes, o autor do pedido da prisão do Jefferson, emitisse uma nova decisão, ameaçando prender por prevaricação todo agente público que retardasse a prisão do ex-deputado. O Roberto Jefferson estava fazendo exigências para se render. Depois da decisão do Moraes, o Bolsonaro gravou um vídeo chamando o aliado de criminoso. Como determinei ao ministro da Justiça, Anderson Torres, Roberto Jefferson acaba de ser preso. O tratamento dispensado a quem atira em policial é o de bandido. Presto minha solidariedade aos policiais feridos no episódio. Entendeu? É a ordem que eu tenho. Tá? Prioridade 0 mesmo. A equipe está aqui para isso. E eu quero lhe dizer uma coisa. O que o senhor precisar, a gente vai... Não atirei neles. Eles A sabem. gente ouviu, o senhor não viu a voz. Sabe disso? Eles sabem disso. E só Eu cheguei, eles estavam embaixo, eu com o fuzil com a... Os meninos estão bem. Não, hospital. eles podem ter pego ali o rescaldo. Claro, fica tranquilo. O rescaldo. Foi. Eu falei, vocês não têm como me levar. Vocês não estão armados, porque todo mundo sem colete. Tá. Todo mundo de peito nu. Falei, vocês não têm nada. Gente, os meninos que estão aqui são da inteligência, eles não sabem nem o que é. Você tem noção, são burocráticos. Trabalham inteligente, escritório, não são operacionais. Eles estavam tão... Isso que você está ouvindo é um diálogo entre o Roberto Jefferson e um negociador da Polícia Federal. Eles estão num cômodo da casa do ex-deputado, cercados por agentes da polícia e acompanhados pelo padre Kelmon, que foi lá dizendo que ia dar apoio espiritual. A conversa, nesse tom amistoso, foi captada num vídeo gravado no celular. Aí eu joguei a granada na frente. A granada era de quê? A granada de efeito manual. Ah, porque tá cheio de gente tossindo lá. Não, eu sei. Esse policial federal que você ouve dando risada de um relato de alguém que atirou contra os seus colegas, disse depois que, abre aspas, estava vestindo um personagem para desacelerar a situação da melhor maneira possível, fecha aspas. Essa versão sobre estar vestindo um personagem foi obtida pela colunista Juliana Dalpiva, do portal UOL. Policiais ouvidos pela jornalista, contudo, dizem que não estava tendo uma negociação ali. O Jefferson já estava rendido. Segundo uma fonte dela, o que estava acontecendo era apenas um papo amigável. O Bolsonaro tenta se descolar do Roberto Jefferson depois do atentado. Primeiro, ele disse que não tinha nenhuma foto dele com o aliado, no que foi desmentido por uma enxurrada de imagens publicadas nos jornais e nas redes sociais. Depois, o Bolsonaro tentou vincular o ex-deputado ao Lula por causa do envolvimento no passado com o Mensalão, o que também não colou. Até porque, no primeiro momento, bolsonaristas raiz chegaram a celebrar o feito do Jefferson e a questionar a ordem judicial para prendê-lo. Foi o caso do deputado federal Ottoni de Paula, que disse que o presidente mandaria as Forças Armadas em socorro do PTBista. Reações como a do Ottoni de Paula não são casuais. O presidente e a sua base são adeptos de um discurso que exalta, como ação política, a violência e o rechaço às instituições. Isso fica claro, por exemplo, na famosa reunião interministerial que o Bolsonaro presidiu em abril de 2020, no começo da pandemia de Covid-19. Olha, como é fácil impor uma ditadura no Brasil, como é fácil. O povo está dentro de casa. Por isso que eu quero
ministro da Justiça e ministro da Defesa, que o povo se arme, que a garantia é que não vai ter um filho da puta aparecer para impor uma ditadura aqui. Que é fácil impor uma ditadura, facílimo. É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado, que o povo armado jamais será escravizado. O Bolsonaro estava se referindo aí às medidas de isolamento social lançadas por prefeitos e governadores, medidas que eram necessárias para deter o morticínio da Covid. É parecido com o roteiro do que o Jefferson viria a fazer 2 anos depois contra policiais federais que cumpriam uma ordem judicial. Tem inclusive relatos do Bolsonaro dizendo que responderia a tiros caso ele, Bolsonaro, fosse preso. Isso foi noticiado em agosto agora de 2022 pela colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo, e pelo também colunista Guilherme Amado, do portal Metrópolis. Os dois jornalistas ouviram interlocutores do presidente que participaram de reuniões nas quais ele disse ter certeza de que será alvo de inquéritos para levá-lo para a cadeia em caso de derrota na eleição, que acontece agora no domingo. E o Bolsonaro, segundo esses relatos, disse que reagiria a tiros contra policiais que viessem eventualmente prendê-lo. Mas a regra que o Bolsonaro diz valer para o povo armado contra o que ele chama de ditaduras vale para um público muito determinado. Só para o cidadão de bem que está armado para defender a liberdade, como ele costuma dizer. É só lembrar do que ele disse quando era candidato a presidente em 2018, uma entrevista para o Jornal Nacional, quando se referiu a como a polícia deveria reagir a criminosos portando fuzis nas comunidades. Em local que você possa deixar livre da linha de tiro as pessoas de bem da comunidade e com tudo para cima deles, e dá para o policial, e dá para os agentes da segurança pública o excludente de ilicitude. Ele entra, resolve o problema, se matar 10, 15 ou 20, com 10 ou 30 tiros cada um, ele tem que ser condecorado e não processado. Você ouviu aí o Bolsonaro defendendo o excludente de ilicitude, uma promessa dele de campanha de 2018. É um dispositivo para não responsabilizar criminalmente policiais que matam em serviço. Uma proposta de ampliação do excludente de ilicitude, que já existe, foi derrubada no Congresso. Congresso de um país que, ao menos no papel, não prevê pena de morte. Um país marcado pela seletividade penal, onde uns estão sujeitos a serem mortos por policiais de forma ilegal, enquanto outros têm direito a um tratamento sorridente depois de tentar matar policiais. A advogada capixaba Faida Bello lembrou no Twitter do assassinato do Genivaldo de Jesus dos Santos por policiais rodoviários federais em Sergipe, em abril. Lembrou que aqui é um país onde um homem preto, sem arma, sem resistir à prisão, é morto numa câmara de gás no porta-mala de uma viatura, enquanto um homem branco, em prisão domiciliar, joga a granada na polícia, faz exigência para se entregar e sai vivo. Candidato do PT à presidência, o Lula vem fazendo movimentos para atrair o eleitorado religioso numa campanha em que ele foi pintado como ameaça aos valores conservadores. A cientista política Marisa von Bullel, da Universidade de Brasília, escreveu um ensaio para o Nexo falando sobre a relação entre religião, valores e política na eleição de 2022. O texto foi escrito com a pesquisadora Priscila Delgado de Carvalho e integra uma série de ensaios que o Nexo está publicando em parceria com o Observatório das Eleições. Marisa, o que explica esse momento atual da campanha do PT? A partir do monitoramento de redes sociais que fazemos no Observatório das Eleições, nós constatamos que, na comparação entre primeiro e segundo turno, houve um aumento expressivo de publicações sobre o tema da religião nas contas e canais ligados à campanha de Lula. A partir dessa constatação, fomos olhar mais detidamente para o conteúdo das mensagens e vimos que houve uma mudança de conteúdo importante também. Nós chamamos essa mudança de contraofensiva porque, pela primeira vez, vemos o campo lulista nas redes sociais conseguir agendar o tema da religião. Bom exemplo é o dos vídeos que circularam associando Bolsonaro à maçonaria. Em paralelo a essa contraofensiva, identificamos um segundo movimento, que é um movimento de aproximação dos setores conservadores, feito a partir do próprio candidato Lula e sua carta pública ao povo evangélico, lançada no dia 19 de outubro. E, Marisa, que impacto essa mudança teve para a campanha do Bolsonaro? O tema religião foi trazido para a campanha presidencial pela campanha de Bolsonaro.
O presidente sempre dominou as discussões sobre esse tema. Mas no segundo turno, vemos que o movimento de contraofensiva da campanha de Lula obrigou a campanha de Bolsonaro pela primeira vez a se defender de acusações de ser anti-igreja, de perseguir católicos e evangélicos que não concordam com as suas posições, de ter vínculos com a maçonaria, enfim, um conjunto de ataques que fizeram com que, em alguns momentos, a campanha de Bolsonaro tivesse que dar respostas. É muito difícil, no entanto, avaliar os impactos desses esforços em termos de mudança de votos. Seja como for, a nova estratégia da campanha petista permitiu mudar a agenda do debate e, no mínimo, dar visibilidade para temas importantes como a perseguição a religiosos dentro das igrejas. Você pode ler o ensaio escrito pela Marisa von Bülow e pela Precisa Delgado de Carvalho em nexojornal.com.br. O Brasil já foi exemplo para o mundo em vacinação com o sucesso do Programa Nacional de Imunizações. Mas desde 2015 a cobertura vacinal infantil vem caindo, num problema que se intensificou na pandemia e que hoje levanta preocupações sérias, como o risco da volta de doenças erradicadas como a poliomielite. A redatora Ana Elisa Faria conversou com especialistas e listou quais medidas estão ao alcance do país e podem ser tomadas para reverter essa tendência. Ela escreveu sobre o assunto para Ponto Futuro, editoria do Nexo, dedicada a refletir sobre os próximos anos a partir de alguns temas, entre eles a infância. Anelisa, o que dá para fazer para garantir a proteção vacinal das crianças brasileiras? Olha, eu conversei sobre o tema com 3 especialistas de 3 organizações distintas, o Unicef Brasil, a Sociedade Brasileira de Infectologia e a Sociedade Brasileira de Pediatria. Eles me passaram 9 medidas que podem ajudar a modificar esse cenário de queda da imunização infantil. Uma coisa bem interessante que um desses profissionais me disse é que a vacina sofre com seu próprio sucesso, porque as pessoas não veem determinadas patologias hoje e assim acreditam que elas não existem mais. Porém, a gente não enxerga essas doenças justamente por causa da vacinação que lá atrás erradicou, por exemplo, a polio, o sarampo e o tétano. Pensando nisso, uma das dicas é treinar os profissionais de saúde mais jovens, os estudantes da área, para que eles possam recomendar a vacinação com mais sensibilidade e informação. Outro ponto é a oportunidade de vacina, ou seja, toda vez que alguém vai a um posto de saúde, antes de se consultar ou fazer um exame, o ideal é checar se a caderneta de vacinação está em dia e, caso não esteja, já atualizá-la ali, naquela mesma visita ao médico. A convocação de lideranças locais, como padres e pastores, e famosos como jogadores de futebol e influenciadores digitais, também fazem a diferença, segundo os especialistas, assim como uma grande campanha nacional de vacinação encabeçada pelo governo federal. Lá no meu texto, eu cito as outras recomendações. O texto dela você lê em nexojornal.com.br/pontofuturo. Do tratamento dado ao Roberto Jefferson antes da sua prisão, passando pela mudança de estratégia do PT com o eleitorado religioso, até chegar na queda da cobertura vacinal infantil no Brasil, durma com essa. Com roteiro de Antônio Mami, produção de Conrado Corsaletti, participações de Marisa von Bülow e Ana Elisa Faria e edição de áudio de Luiz Serafim, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais.